Olá a todos, sejam bem-vindos. Quem está falando aqui é o professor Leandro. Essa é uma aula gravada na minha casa, né, um vídeo caseiro, porque devido a essa pandemia, né, chega um momento que a gente precisa tocar o barco aí com os conteúdos, né, gente? Então vamos fazer um teste, ver se dá certo. Se der certo a gente continua assim, senão a gente vê outros meios, né, de continuar aí com as aulas, tá bem? Bom, então dando sequência, né, aos nossos conteúdos, hoje nós vamos falar de dois assuntos aqui. Nós vamos falar de potência elétrica e consumo de energia elétrica, tá? São assuntos super importantes que caem no vestibular com bastante frequência e é uma continuação das leis de Ohm. Lembram lá da primeira e da segunda leis de Ohm que nós estudamos antes, né, de todos esses acontecimentos? Então, é uma continuação, tá certo? Tanto é que, na verdade, essa aula, ela é a aula da apostila 1C, é a aula número 4, tá, pessoal? Então, o que eu quero que vocês façam depois de assistir essa aula? Que vocês peguem essa apostila novamente, peguem lá os exercícios, tá? E deem uma olhadinha. Eu só vou trocar aqui a pontinha pela minha pontinha de caneta, que aí fica mais fácil da gente ir conversando, tá ok? A vantagem de vocês terem a aula em casa, né, a aula gravada, é que vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, parar nos pontos que vocês tiverem maior dúvida, voltar e etc. Tá? Mas é importante assistir essa aula inteira. E qualquer coisa, gente, pode mandar dúvida via WhatsApp, como vocês têm feito, né? Que a gente vai conversando por ali e tirando todas as dúvidas, esclarecimentos e tudo mais, tá ok? Então vamos lá. Começando aqui pela definição de potência. Gente, o conceito de potência, ele vem lá do primeiro ano, ele vem lá da mecânica. A potência é, na verdade, o trabalho realizado, aqui nós vamos representar o trabalho pela letra grega tal, tá? É o trabalho realizado pela unidade de tempo. Lembrando que o trabalho é a medida da energia. Então, consequentemente, qual que vai ser a unidade de trabalho no sistema internacional? Nós vamos medir em joules, tá? O tempo nós vamos medir em segundos, certo? E a potência nós vamos medir em watts, escrito com W, tá, pessoal? Watt em homenagem a James Watt. Eu já falo um pouquinho dele aqui. Só vamos ler essa definição. Então, na verdade, essa equação, ela vem dessa definição aqui, ó. Ela é essa definição aqui. A potência mede a quantidade de energia que está sendo transformada por unidade de tempo, na unidade de tempo. Em outras palavras, o trabalho realizado é a medida do trabalho realizado pela máquina por unidade de tempo. Por essa equação, veja que a potência e o trabalho, lembrando que o trabalho é energia, são grandezas diretamente proporcionais. Então, quanto maior for a potência, maior será o consumo de energia, maior será o trabalho realizado, né? E assim e vice-versa. E a potência e o intervalo de tempo, elas são inversamente proporcionais. Bom, quem foi James Watt? Rapidamente aqui. James Watt foi um engenheiro que aperfeiçoou as máquinas térmicas e, consequentemente, né, como uma homenagem a ele, a unidade de potência está levando o nome dele, Watt, né? Pode-se falar Watt ou Watt, né? Vai do sujeito. Watt com W e dois T's aqui, e aí no caso o símbolo é o W maiúsculo, tá certo, pessoal? Bom, na verdade então é o seguinte, em sala de aula eu faço uma demonstraçãozinha, mas aqui eu vou direto para o que interessa, tá? Que são as fórmulas de cálculo de potência elétrica. Então, partindo dessa equação aqui da potência, né, que nós vimos anteriormente na explicação, nós vamos para as três fórmulas para o cálculo de potência elétrica. Quais são elas? A primeira, muito utilizada, né, é essa daqui, que a gente carinhosamente chama ela de π, onde P é a potência, I é a intensidade de corrente elétrica e U é a voltagem. No caso, gente, eu prefiro usar a letra U. Alguns autores trabalham bastante com a letra V, tá? V de volts. Enfim, eu posso falar, posso usar a letra U, eu posso usar a letra V, eu posso usar a sigla DDP, né? O que é a sigla DDP? Diferença de potencial. Eu posso falar voltagem ou tensão elétrica, tá? Então, se você procurar em outros livros de física, talvez aqui esteja a letra V,
mas eu vou trabalhar com a letra U para ficar fácil de decorar a fórmula, ajudar vocês aí, né? Falando que é a fórmula do pio. Então, novamente, P é a potência, I é a corrente elétrica e U é a tensão. Essa é a primeira equação para o cálculo da potência elétrica. A segunda equação eu vou chamar carinhosamente de piriri, né? Como a gente brinca em sala de aula, piriri, onde P é a potência, medida em watts, R é a resistência, medida em ohms. Lembra que a gente viu, né, um pouquinho antes? Essa resistência eu posso usar tanto, né, caso eu não tenha resistência, eu posso associar nesse cálculo aqui tanto a primeira lei de Ohm quanto a segunda lei de Ohm. Tá? A primeira lei de Ohm é a fórmula do Uri, a segunda lei de Ohm é R igual a ρ vezes L sobre a área. Lembram? Lembra? E cuidado aqui, tá, gente? Que aqui a corrente elétrica é elevado ao quadrado. Então, essa é a fórmula do piriri. E a terceira equação é a P igual a U ao quadrado sobre R, onde U é a tensão, como a gente viu aqui na primeira equação, R é a resistência. Gente, então é o seguinte, são essas três equações para calcular a potência elétrica, são essas três equações que vocês têm que saber de cabeça, tem que estar na ponta da língua para o vestibular, para o PSS. Como eu falei agora há pouco, eu geralmente em sala de aula eu faço uma demonstraçãozinha que é bastante simples, relacionada com essa demonstração, usa lá a primeira lei de Ohm, tá? E a gente, a partir da primeira lei de Ohm e da definição lá de potência, potência igual a energia por tempo, a gente chega nessas três equações. Essa demonstração é só para falar e mostrar, né, de onde vêm as equações, mas essa demonstração não é cobrada em vestibular e eu nem cobro em prova, então fiquem tranquilo com isso. Reforçando, o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber a equação 1 do pio, a equação 2 do piriri e a equação 3 da pururuca. Olha, quem que curte aí um churrasquinho, né, fazer um leitãozinho ali, a pururuca, tá aqui na física, então, a fórmula da pururuca, beleza? Ali para frente vai ter, eu vou trabalhar com vocês 3 exemplos, tá? E que eu vou trabalhar com um exercício de cada aqui, tá? De cada fórmula para vocês terem uma noção básica, pelo menos, né, do que fazer, né, nos exercícios que envolverem cálculo de potência elétrica. Até aqui, beleza, gente? Vamos prosseguir para frente, então, e vamos colocar essas três equações em prática. Bom, último quadrinho aqui antes dos exercícios, como eu tinha falado para vocês, a gente pega a primeira lei de Ohm, que está aqui a fórmula do Uri, U é a tensão, é a resistência e a corrente elétrica, né? E vai isolando, tá? E aí vai associando, ou ela é escrita dessa maneira, ou ela é escrita dessa maneira, com a fórmula do pio. Aqui ele só inverteu os termos, mas é a fórmula do pio. E dessa relação, a gente chega na fórmula do piriri ou da pururuca, que é para o cálculo da potência dissipada. Por que potência dissipada? Porque tanto essa equação quanto essa equação aqui, elas trabalham com resistência, né? Deixa eu só mudar mais uma vez aqui a minha canetinha. E lembrando que a resistência, ela tem esse papel no circuito de transformar a energia elétrica em energia térmica, o que traz por consequência a dissipação de energia, tá? Mas enfim, como eu já falei, vou reforçando mais uma vez. Saibam de cabeça a forma do pio, do piriri e da pururuca. Até aqui tudo bem? Bom, primeiro exemplo. Gente, a dica, aquela mesma dica de sempre, embora a gente esteja afastado, nosso contato diminuiu bastante aí, mas continue seguindo os mesmos passos de sempre. Leiam com atenção o enunciado, organizem os dados no canto do caderno aí, antes de resolver, verifique questão de unidade de medida, para daí você ver o que está perguntando, o que você tem de informação, né? E para você ver qual das fórmulas, ou melhor, equações, que você vai usar. Então, basicamente é isso que nós faremos aqui, tá? Exemplo número 1. A corrente elétrica em um soldador elétrico é de 5 amperes. Gente, lembrando que na dúvida, o que é esse 5 aqui? É tensão, é potência? Olha a unidade de medida. Ampere é a unidade de corrente elétrica, que é o Izinho, né? Então, a corrente é de 5 amperes, quando submetido a uma diferença de potencial de 110 volts. Também, moçada, diferença de potencial, que é a sigla DDP, é a voltagem, né? Que vale 110 volts.
Pergunta, qual a potência dissipada por esse soldador em watts? Por que em watts? Porque watts é a unidade do sistema internacional. Nós estamos trabalhando aqui com todas as grandezas no sistema internacional. E aí nós temos aqui as possíveis respostas aqui para a gente marcar a única que é a correta, tá? Como eu falei em sala de aula, a gente já leu, já entendeu o problema, próximo passo é organizar os dados, que eu já fiz isso aqui, ó. I é a corrente elétrica, eu vou sempre chamar de U, tá? Mas aqui eu coloquei para reforçar. DDP ou U ou a letra V é a mesma coisa. O que é isso? É a voltagem, 110 volts. E ele quer a potência. Gente, olha como fica fácil agora. Se nós temos a corrente, se nós temos a tensão e ele pede a potência, ou seja, qual daquelas três equações lá que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar com o π, né? Certo, pessoal? Opa, aí. Prosseguindo, então, vamos lá para a resolução. Fórmula do π. Muito fácil, né? Substituindo, vai lá, a potência, o pezinho de potência, a gente vai repetir. A corrente vale 5, a tensão vale 110. Gente, só fazer a multiplicação. 5 vezes 110, 550 watts, né? 550 watts. Ou passando para a notação, como está a resposta, eu vou pegar a vírgula que está aqui e andar duas casas para a esquerda. Uma, duas, ficando 5,5 vezes 10 ao quadrado, letra D. Então, gente, não é difícil, é fácil, só ter atenção, organizar os dados, prestar atenção nas unidades de medida. Lembrem lá dos submúltiplos, mili, micro, nano, pico, certo, gente? Pode ser que entre nos exercícios também e vai aparecer com certeza, tá? E resolver, fazer continha, fazer o que as mulheres mais gostam, que é conta. Lembra a nossa brincadeira? Exemplo número 2. Qual a resistência elétrica? Opa, tá pedindo a resistência agora, hein? De uma lâmpada de 220 volts. O que é o volts mesmo? Tensão, é a diferença de potencial. E 60 watts. Watt é o W, logo essa é a potência. Gente, antes de eu prosseguir aqui, a galera sempre confunde muito em sala de aula essas unidades de medida. Volt e watt, volt e watt. Até no dia a dia eu vejo muita gente falando assim, ah, a tomada lá é de 110 watts. Não, watt é potência. Volt, que é a tensão elétrica. Então, a tensão é a unidade de medida. Enfim, prosseguindo aqui com a resolução, né, organizamos os dados. Então, como eu falei no início, ó, ele está pedindo a resistência. Estou reforçando aqui, tá, gente? Mas na prática eu uso só uma letra. Ou a letra V, ou a letra U, ou a sigla DDP é a mesma coisa, que é a tensão, que é o 220 volts, e ele deu a potência. Então, veja, ele poderia dar a resistência e a tensão e pedir potência, mas agora ele fez o contrário, ele deu a potência e a tensão e está pedindo a resistência. Assim como ele poderia dar a potência, dar o valor da resistência e pedir a tensão. Enfim, gente, é só aplicação de fórmula, tá? Vamos lá para a resolução. Então, se ele deu a potência, a tensão e a resistência, eu vou usar a fórmula da pururuca. Então, é sempre isso. Veja o que ele está dando, o que ele está pedindo, que nesse caso é a resistência, né? E aí escolhe ou a equação 1, a equação 2 ou a equação 3, tá? Enfim, substituindo a potência 60 igual a tensão 220 ao quadrado. Não esqueçam de elevar nessa fórmula, até vou grifar aqui, ó, a voltagem, né, ao quadrado sobre a resistência. Beleza, moçada? Então, matemática básica. Primeiro eu vou fazer o quadrado. 220 ao quadrado dá 48.400. Tenho que isolar o R. O R que estava aqui dividindo vai passar multiplicando lá, logo 60 que está multiplicando lá, quer dizer, perdão, está no primeiro membro, vai passar dividindo. E eu vou chegar nisso daqui então, né? 48.400, R igual a 48.400 sobre 60, que fazendo essa divisão vai dar aí aproximadamente 806,67 ohms. Lembrando que a unidade de resistência, vamos grifar aqui, ó. Falou em resistência, é ohm, certo, moçada? Não pode esquecer da unidade de medida, tá? Não esqueçam disso, atenção. Gente, essa conta vai dar quebrado, então esse aqui é um valor aproximado, tá? Eu deixei assim mesmo. Mas façam na calculadora, você vai ver que ele dá 806,66666, o 7 lá no final, né? Continuando, exercício 3. Em relação ao exercício anterior, ou seja, eu vou reaproveitar os dados do exercício anterior.
Suponha que a resistência varie pouco com a temperatura, ou seja, nesse caso ele está querendo nos dizer que a resistência ela é constante, então a resistência não vai mudar. Eu vou trabalhar com aquele valor de resistência encontrado ali na alternativa anterior. Qual a potência dissipada? Ó, a pergunta aqui, ó. Qual a potência dissipada quando a lâmpada é ligada numa tomada de 110 volts? Só lembrando ali, no exercício anterior, a voltagem era 220. Agora nós vamos ligar essa resistência no 110. Será que isso vai mudar a potência? Vamos ver, né? Então, dados a mesma resistência encontrada no exercício anterior, 816,67 ohms. Agora a tensão é 110 volts e eu quero achar a potência, certo? Daqui, moçada, vamos lá para a resolução. Resolução. Como ele deu potência, tensão e resistência, mais uma vez vou usar a fórmula da pururuca, né? Substituindo o ao quadrado, agora eu quero achar a potência. A tensão é 110, então vai ficar 110 ao quadrado sobre a resistência. 110 ao quadrado é 12.100. 12.100 divididos por 806,67 vai dar 15 watts de potência, tá? Então, antes a potência era de 60 watts. Veja que a potência caiu aí 4 vezes. Por que 4 vezes? Por causa desse fator aqui da tensão ao quadrado, né? Diminuiu 4 vezes, tá? Então, é muito importante essa informação, tá? Vamos para frente. Ah, eu tinha falado que eram 3 exercícios, eu errei, desculpe, são 4 aqui nessa primeira parte aqui da explicação, tá? Então vamos lá, para o número 4. Qual a potência dissipada? Então também quero achar a potência por um aquecedor de resistência de 2,5 vezes 10 ao cubo ohms e que é percorrido por uma corrente de 1,5 amperes. Vai lá, qual é o primeiro passo? Organizar os dados, né? Já fizemos isso aqui. Gente, aqui eu achei mais fácil tirar da anotação, ó. 2,5 vezes 10 ao cubo, como o expoente é positivo, a vírgula anda para a direita, né? 3 casas, ficando então 1, 2, 3, 2.500 ohms, tá? Ele deu a corrente elétrica, né? Ampere é corrente elétrica, que é o izinho, e pede a potência. Vamos lá, pede a potência, deu a resistência, deu a corrente, fórmula do piriri. Vou reforçar aqui, moçada, não esqueçam que aqui, ó, se a fórmula do piriri, a corrente elétrica é elevado ao quadrado, certo? Enfim, moçada, é só substituir e fazer conta. Quero achar a potência, a resistência é 2.500 vezes 1,5 ao quadrado. Só 1,5 que está elevado ao quadrado, hein? 1,5 ao quadrado é 2,25. 2,25 vezes 2.500 vai dar 5.625 watts, ou 5,625 vezes 10 ao cubo watt. Lembrando que se 10 ao cubo, eu posso falar quilo, né? Então eu poderia falar 5,625 kilowatts, tá? Portanto, ficamos com a letra E. Vou marcar a letra E aqui, tá? Gente, então é o seguinte, essas 3 equações de potência são bem simples de trabalhar, são fáceis de decorar, não é o tipo de exercício que lá no vestibular, no concurso, etc., no PSS, né? Não pode errar, tem que saber. Atenção às unidades de medida, atenção aos submúltiplos mili, micro, nano, pico, caso eles venham a aparecer. Até aqui tudo bem, moçada? Vamos prosseguir para frente então com a aula. Bom, chegamos agora numa aula super importante que cai com bastante frequência nos vestibulares do PSS, que é o cálculo da energia consumida. O que seria essa energia consumida? É a nossa conta de luz, né? Final do mês lá, teu pai, tua mãe, os seus familiares, né, recebem todas as contas, aquela choradeira, né? Olha o banho, olha, não durma com a televisão ligada, e etc, 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 porque a conta de luz vai pegar. E vamos destacar que nós estamos numa estiagem bem forte, aí não tem chovido, né? Os rios estão baixos, então a produção de energia depende dos rios, né? Então estamos com um risco aí e tendo que fazer economia de água, né? E logo de repente até a economia de luz, aí, racionamento, etc.,
pela falta de chuva, né? Então é um assunto super importante que pode envolver várias coisas aí, não somente a física, tá? Bem, vamos lá. Para a gente entender como fazer o cálculo de potência, nós vamos voltar lá na definição de potência elétrica, né? Vamos até grifar aqui a equação. Ó. Então, perdão, potência elétrica não, potência mecânica. Lá da mecânica, nós vemos que a potência é o trabalho realizado dividido pelo intervalo de tempo. Gente, muito simples essa explicação. Muito simples. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos simplesmente pegar lá o trabalho e vamos trocar por EM. A sigla EM de energia, tá? O que a gente faz? Então, vamos voltar nessa primeira equação e aqui vamos simplesmente reescrever como EM de energia. Olha, coloquei passo a passo para vocês aqui. Ó. Então, no lugar do tal, coloquei EM. E, gente, se eu quero achar a energia, o que eu tenho que fazer nessa equação? Eu tenho que isolar ela. Ou seja, para eu isolar esse termo, o ΔT que está dividindo vai passar multiplicando a minha potência. Só isso. Obviamente, coloco a energia no primeiro membro e eu tenho aqui, ó, energia é igual a potência vezes o tempo de uso. Muito óbvio isso, né? Pense lá comigo, eu tenho uma televisão, né? Se eu assistir essa televisão só meia hora por dia, no final do mês a minha conta vai dar um tanto. Ah, eu entrei em férias, por exemplo, 30 dias de férias ou agora na pandemia. Então, de meia hora por dia eu passei a assistir TV 4 horas, 5 horas por dia. Gente, se aumenta o tempo de uso de um aparelho eletrônico, vai aumentar a energia, obviamente. E, portanto, a energia e o tempo, o intervalo de tempo, são grandezas diretamente proporcionais, né? E a potência também é diretamente proporcional à energia. Pense num carro. Eu tenho um carro 1.0 e tenho um carro 2.0. Qual é mais potente? O 2.0. Mas esse carro 2.0 não vai consumir mais energia? A mesma coisa aqui na eletricidade, tá? Então, quanto maior a potência, maior é o consumo de energia. Portanto, a energia e a potência também são diretamente proporcionais, tá? Ou seja, são esses dois fatores que vão influenciar na sua conta de luz, né? A potência dos aparelhos eletrônicos, cada aparelho eletrônico tem uma potência, tá? São chamados dados nominais do aparelho. Um computador, um videogame, uma televisão, a geladeira, né? Máquina de lavar roupa, ar-condicionado, micro-ondas, tudo tem uma certa potência elétrica, né? E, obviamente, o tempo que você usa esse aparelho. Tudo bem até aqui? Então, a gente vai chegar, né, só concluindo aqui essa equação. A energia no sistema internacional, obviamente, sempre em joules, a potência em watts e o intervalo de tempo em segundo. Então, vai ficar joule igual a watts vezes segundo, tá? Muito importante isso daqui, moçada. 1 quilo. O que é o quilo na matemática? O quilo vale 1000. Então, se eu falar 1 kW ou 1 kW, são 1000 watts ou 10 ao cubo watts, né? Notação científica. Gente, como é que eu faço para transformar de kilowatt em watt, já que watt é a unidade do sistema internacional? Gente, simples, né? Assim como transformar 1 quilômetro em metro, 1 quilograma em grama, a gente faz o quê? Multiplica por 1000, né? Para passar de kilowatt para watt. E se eu quero fazer o contrário, quero passar de watt em kilowatt, e nós vamos fazer isso lá para frente, atenção que eu vou falar agora. Gente, se de kilowatt para watt eu faço vezes 1000, qual é o contrário da multiplicação? A divisão. Portanto, para passar de watt em kilowatt, divide por 1000. Anote no cantinho do seu caderno isso, tá? De watt para kilowatt, divide por 1000, como está aqui embaixo, tá certo? Enfim, nós vimos nessa explicação que a energia elétrica, então, ou energia consumida, ela é cobrada em joule.
Isso no sistema internacional, tá? Porém, se vocês pegarem o talão da luz de vocês, vocês vão ver o seguinte: epa, cadê esse joule lá no meu talão da luz? Não vai ter, tá certo? Ou seja, como que é cobrada a nossa conta de luz? Embora a unidade de energia no sistema internacional seja o joule, a energia consumida não vem cobrada em joule. Ela vem cobrada, né, pela distribuidora, que no nosso caso é a Copel, em quilowatt-hora. Quilowatt-hora. A gente fala quilowatt-hora, que é a unidade usual, certo? Por quê? Imagine você falar: eu assisti televisão 2 horas. Legal, né? Fácil. Agora, se eu falar: assisti televisão por 7.200 segundos, né, ou mais. Então é muito mais fácil a gente trabalhar com hora do que com segundo. Consequentemente, a potência que está em watt, eu tenho que trabalhar em kilowatt. Por isso que eu chamei bastante atenção aqui. Então, para passar de watt em kilowatt, relembrando, nós vamos dividir por 1000. Então, a nossa conta de luz ela é cobrada em quilowatt-hora. Quilowatt-hora é chamada de unidade usual ou unidade prática. Tá? Peguem o talão da luz desse mês, do mês passado, né, qual tiver mais fácil aí, e verifique isso. Você vai ver que está em quilowatt-hora. Então, sistema internacional, joule. Unidade usual, quilowatt-hora. Tem exercício que vai pedir a energia consumida em joule, mas a grande maioria pede em quilowatt-hora, né? Porque é uma questão até social isso, né? Saber fazer esses cálculos e entender isso. No vestibular, 80% dos exercícios são em quilowatt-hora. Mas é bem tranquilo de trabalhar com isso, tá, pessoal? Não se apavorem aí, fiquem calmos na casa de vocês, tá? A gente vai fazer exemplos ali, vendo como que trabalha com isso e faz essas conversões todas. Consequentemente, devemos ter atenção a qual unidade de medida o exercício em questão está pedindo. Foi o que eu acabei de falar. Se ele pedir o consumo de energia em kWh, que é o que sempre pede, a unidade usual, obrigatoriamente a potência precisa estar em kW. Como que faz mesmo? Divide por 1000. E o intervalo de tempo em horas. Então, né, de watt para quilowatt divide por 1000, como está aqui lembrando, ó, tá certo? Caso ele dê o tempo em minutos, tem que passar para hora. Caso ele dê o tempo em segundos, também tem que passar para hora, tá certo? O que geralmente cai? Geralmente cai ou o tempo em minutos, aí você vai ter que fazer a transformação em hora, ou ele já dá o tempo em hora mesmo, tá? De utilização lá de um determinado aparelho. Aí é só jogar na fórmula, tá, pessoal? Coloquei aqui para lembrar, ó, essas relações aqui são importantes. Eu prefiro sempre trabalhar com fração, tá? Então a dica que eu dou é trabalhe com fração. Por quê? Porque quando você tem a fração, a gente pode fazer simplificações. E isso ali, quando você está fazendo o cálculo sem calculadora, né, lá no vestibular no caso, isso é uma mão na roda. Então, saber que 10 minutos equivale a 1/6 de hora, que 15 minutos equivale a 1/4 de hora, que 20 minutos equivale a 1/3 de hora, 30 minutos, meia hora, 45 minutos, 3/4 de hora, 50 minutos, 5/6 de hora. Ou trabalhar na forma decimal, caso você, né, ache melhor. Mas eu aconselho a trabalhar sempre com a forma de fração, tá? Quando você for fazer uma conversão dessa daqui, tá? De minuto para hora, que é o que cai com bastante frequência. Vocês vão ver ali nos próximos exercícios. Antes da gente ver os exercícios, só uma pergunta que eu sempre faço em sala de aula, né? Tem aluno que já ouviu falar nisso, tem aluno que não ouviu, enfim, eu vou colocar aqui também para tentar deixar a explicação mais, né, a mais completa possível. Gente, já ouviram falar no seguinte, que a minha casa é 110 volts, e meu pai foi lá e para o chuveiro, por exemplo, ele fez a instalação só do chuveiro. A casa inteira é 110 volts ou 127 volts, mas o chuveiro é 220 volts. Eu perguntei para ele por quê, ele falou, porque gasta menos. Enfim, tem gente que ouviu assim, que o 110 ou 127 volts gasta menos, ou 220 volts gasta menos no final do mês, né? Já que a gente está falando em consumo de energia, né? A pergunta é essa então. Qual consome mais energia? 127 volts ou 220 volts? Tem essa briga aqui, né? Entre o 110 e o 220. Vocês já ouviram falar nessa história?
Quem não ouviu falar, está ouvindo falar agora. Quem já ouviu falar vai ver a explicação. Gente, então atenção. Lembrando que 110 volts ou 220 volts é a voltagem, tá? Então é o seguinte, qual é a resposta para essa pergunta? Pessoal, olhe a fórmula, né, do cálculo da energia consumida. A energia aqui, que ele está chamando simplesmente de Ezinho, ela depende de dois fatores. Que fatores são esses? A potência e o tempo de uso. Vou fazer uma pergunta para vocês. Nessa fórmula aqui, está envolvendo vezes U, né? Lembrando que U é a voltagem. Gente, não tem vezes U. Ou seja, a energia consumida, ela independe da voltagem. Não interessa se a tua casa é 110 ou se a tua casa é 220, tá? Não interessa isso daqui, tá? Isso aqui é mito. A energia consumida só depende de dois fatores. A potência elétrica do aparelho, como já foi discutido lá atrás, se o aparelho for mais potente, vai gastar mais energia. E do tempo de uso. Quanto mais tempo você usar, maior é o consumo de energia. Então, se surgir essa pergunta lá para frente, lembre da definição, né, da fórmula do cálculo da energia consumida. A energia é potência vezes tempo de uso. Ou seja, ela depende só da potência do aparelho e do tempo que você usar esse aparelho, né? Reforçando aqui, se eu tenho uma lâmpada, vai consumir tanto de energia. Se eu tiver 10 lâmpadas, gente, 10 lâmpadas com a mesma potência, mas você aumentou 10 vezes, né, o consumo, né, porque são 10 lâmpadas consumindo energia. Então também o número de aparelhos ele vai aumentar a potência e isso vai aumentar o consumo de energia também, obviamente, tá? Bem lógico isso daqui. Mas enfim, então não interessa, é mito, tá? 110 ou 220 não influencia. O que interessa é a potência do aparelho e o tempo que você usar esse aparelho. Está bem explicado isso? Qualquer dúvida, me manda em particular aí que a gente conversa, tá, aos pouquinhos aí, tá bom, pessoal? Vamos então para os exercícios. Esse aqui é um exercício bem clássico, peguei um exercício mais simples para começo de conversa, tá? Que ele fala aqui o seguinte, ó, antes de comprar um chuveiro elétrico para instalar em sua residência, um chefe de família, obviamente preocupado com a conta de luz, levantou os seguintes dados, chamados dados nominais. Esses dados, você tem uma etiqueta no aparelho lá, olhem na casa de vocês, televisão, chuveiro, micro-ondas, tudo tem lá os dados nominais. Nesse caso, esse chuveiro ele tem 3.600 watts. Por dia, né, usa-se esse chuveiro durante o banho, no máximo aqui, 10 minutos. Então, olha só, ele está dando tempo em minuto. E um banho por dia só. Fazendo de conta que o preço do quilowatt-hora é de 50 centavos, certo? Vamos ver qual é a pergunta. Com esses dados, chega-se à conclusão de que o custo diário da energia elétrica para a utilização do chuveiro será de quanto? Gente, atenção, ele pode perguntar duas coisas. Qual o custo diário ou qual o custo mensal? Custo diário é de um dia só de uso, beleza? Se ele quiser saber o custo mensal, o que você vai fazer? Pega o custo diário e multiplica por 30 dias, tá? Sempre também, professor, tem mês que é 31 dias. Nesse caso, a gente trabalha com mês comercial, 30 dias. Então, custo diário é o custo de um dia só de uso. Custo mensal, se ele perguntar, não esquecer de no final multiplicar por 30 o teu consumo de energia, tá? Como a gente fez anteriormente, o que nós faremos agora? Vamos organizar os dados, né? Aqui eu fiz um pouquinho diferente, tá? Então, os dados são ΔT, que é o intervalo de tempo, 10 minutos. Quanto que é 10 minutos mesmo? 1/6 de hora. E a potência, que é 3.600 watts. Gente, como ele quer saber a conta de luz que a gente paga, a gente vai ter que calcular essa energia em quilowatt-hora, visto que 1 kWh ele está considerando aqui 50 centavos. Então, consequentemente, vamos trabalhar com a unidade usual, não a do Sistema Internacional. Por isso, tempo em hora e a potência tem que passar para kilowatt. Como que faz mesmo? Pega a potência em watt, divide por 1000, que vai dar 3,6 kilowatts, tá certo? Então aqui eu já dividi por 1000.
Tem exercício que ele já vai dar potência em kilowatt, então fiquem atentos a isso, tá? No caso aqui eu tive que dividir por 1000. Vamos lá, qual é a fórmula mesmo da energia? É a energia consumida, né? O em, lá aqui só está um ezinho, não tem problema. É potência vezes o tempo. A potência é o 3,6 kW vezes 1/6. Gente, o que vai fazer aqui? Por isso que é interessante trabalhar com fração. Ó. Você simplifica. 3,6 por 6 vai dar 0,6. 0,6 vezes 1, 0,6 kWh. Então, gente, atenção. O que é esse 0,6? Energia, que é o kWh. Ele está pedindo a energia ou quantos reais? Tem vezes também que ele pede energia só, tá? Então, se fosse o caso, você escolher aqui qual é a correta. Como ele quer saber em grana, né, em dinheiro, quanto que vai dar isso, então você vai pegar agora o 0,6 e vai fazer uma regrinha de 3. Ou simplesmente já vai em direto e multiplica. 0,6 vezes 50 centavos vai dar uma conta de 30 centavos. Lembrando, 30 centavos por dia, né? Um banho de 10 minutinhos, tá? Portanto, vamos ficar com a letra E. Marca a letra E lá. Tudo bem, gente? Deu para entender? Perceberam que isso aqui é mais lógica matemática? Sabendo a fórmula, sabendo a explicação que eu acabei de dar, o resto é lógica, né? E, obviamente, atenção às unidades de medida sempre. Aqui eu já peguei um exercício um pouco melhor elaborado, ó. E lá no vestibular, a maioria dos exercícios que tratam de consumo de energia, tá, são cobrados dessa maneira, em forma de tabela, dando vários aparelhos, as suas respectivas potências, as suas respectivos tempos de uso. Atenção, aqui ó, ele está dando tempo de uso diário, já em horas, tá? Já em horas, não vamos precisar fazer essa conversão. Mas leia com atenção, porque ele poderia dar, por exemplo, o tempo de uso semanal, o tempo de uso mensal, né, para ver se você está esperto no exercício, tá? Enfim, e aproveitando, a potência ó, já está em kilowatt, então não vou precisar pegar esse número e dividir por 1000, porque ele já fez isso, tá bom? Gente, vamos só fazer a leitura do enunciado aqui, ó. Podemos estimar o consumo de energia de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente. Opa, isso aqui é um dado importante. Então, tudo isso aqui é por dia, né? Da mesma forma. Tabela. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho. Muito bem. Temos aqui ar-condicionado, chuveiro elétrico, freezer, geladeira, lâmpadas e as suas respectivas potências. No caso, lâmpadas já é o total aqui, tá bom, gente? O ar-condicionado, 1,5 kW, usando 8 horas por dia. Chuveiro elétrico, 3,3 kW, usando 1/3 de hora por dia, né? 1/3 são 20 minutinhos lá, né? E assim por diante, beleza, gente? Vou apurar um pouquinho aqui. Supondo que o mês tenha 30 dias, olha só, está pedindo o custo mensal, né? E que o custo de 1 kWh é de 40 centavos, o consumo de energia elétrica mensal, ou seja, 30 dias, reforcei de volta, dessa casa é de aproximadamente quanto? Então, às vezes, dá um valor quebrado aí, por isso, aproximadamente, tá bom? Vamos lá para a resolução. Então, lembrando que a potência já está em kilowatt, o tempo já está em hora, isso facilitou, né, bastante. Uma coisa. Professor, posso somar todas essas potências aqui? Opa, que apertei sem querer, tá, gente? Deixa eu apagar ali. Posso somar todas essas potências aí? Todas as potências, somar todos os intervalos de tempo e daí jogar na fórmula? Não faça isso, tá? Esse é um erro bastante comum. O certo é, se tivesse um espaço aqui do lado, eu abriria mais uma coluna aqui do ladinho e faria o cálculo, colocaria a energia consumida aqui. Ou seja, tem que calcular aparelho por aparelho, um de cada vez, beleza? Então, calcular um de cada vez, não faça essa soma aí, esse totalzão todo aí louco, que vai dar erro, tá bom, gente? Vamos aqui para a resolução, precisei abrir uma nova página para essa resolução. E aqui eu já fiz, tá? O que eu falei ali atrás, ó. Então, aqui eu estou aplicando direto na fórmula da energia e já pondo o resultado. Energia é a potência vezes o tempo de uso. 1,5 vezes 8 horas
vai dar 12 kWh, unidade usual, hein? 3,3 vezes 1/3, simplifica lá, 1,11, e assim por diante, tá certo? Bom, o que nós faremos agora? Então aqui eu já descrevi, né, a fórmula, etc e tal. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, nós vamos aqui, eu não podia somar tudo, somar e jogar na fórmula, não. Mas agora, eu sabendo o consumo de energia de cada aparelho, eu vou somar. Então eu vou fazer, ó, tá aqui embaixo, 12 mais 1,1, mais 2, mais 3,5, mais 0,6, que vai dar um total de 19, deixa eu só mudar ali para o marca-texto, 0,2 kWh. Gente, atenção no seguinte, o que é esse 19,2 kWh? Como esse tempo aqui é de uso diário, esse aqui vai ser o consumo médio diário de todos esses aparelhos, certo? Ou seja, o nosso exercício não acabou ainda, tá bem? Não acabou ainda. Por quê? Porque esse aqui é o consumo diário, ele quer o consumo mensal. O que eu vou fazer então? Se eu quero saber no mês, eu vou pegar esse 19,2 e vou multiplicar por 30 dias, que vai dar 576 kWh. Antes de eu prosseguir, olhem na conta de luz da casa de vocês e lá ele traz também, tá? Qual é o consumo de energia da sua casa, né, pelos seus familiares todos, mensal. Inclusive na conta tem até uma média de todos os meses, ele tem um histórico lá e ele dá uma média. Então na nossa conta de luz aparece esse total aqui, né? Obviamente, de acordo com o que você gastar aí na sua casa, né? Então, gente, no mês, o consumo de energia né, dessa residência aqui é de 576 kWh. Atenção, reforçando, tem exercício que ele pede qual o consumo, mas aqui ele quer saber em dinheiro, quanto isso vai dar. Então, eu faço o quê? Vem aqui e multiplica por, faz uma regra de 3, ou simplesmente já faz a multiplicação direto. Se eu fizer 576 vezes 0,4, como está mostrando aqui, né, vai dar um total de R$ 230,40. Lembrando que a pergunta lá atrás, se eu voltar, é aproximadamente. Portanto, vai dar quanto? Vai dar a letra E. A letra E lá está em... Vou voltar aqui. Ele está como 230. Beleza? Porque ele fala aproximadamente ali no enunciado. Então é bastante comum esse tipo de exercício. Ele dá valor quebrado, tá? Não se preocupem com isso. Só fiquem atentos à pergunta, se ele quer o valor exato ou aproximadamente. A maioria das vezes é aproximadamente. Gente, até aqui tudo bem? Qualquer coisa, voltem à aula, voltem à explicação, tá? E eu também estou à disposição para vocês, tá? Para qualquer esclarecimento. Bom, esse aqui, gente, é o nosso último exercício. Eu quero mostrar uma coisa bem interessante aqui para vocês. Por isso, prestem bastante atenção nesse exemplo 7 aqui, tá? Que é o seguinte, ó, considere, deixa eu só mudar aqui a canetinha marca-texto, considere que em uma residência temos uma televisão, uma TV. Essa TV fica ligada 5 horas por dia e ela tem uma potência de 150 watts. Gente, a maioria das TVs tem essa potência hoje em dia, as TVs de tela plana, de LED, né? 130, 110, 150 watts, tudo girando na casa de 100 a 150 watts, tudo bem? Bom, e nessa casa nós temos um chuveiro de potência 4.500 watts. Gente, 4.500 é uma potência média. Se a gente colocar nosso chuveiro na água morna, né, para usar agora no verão, é em torno de 4.500. No inverno, essa potência sobe até 5.500, 5.700 watts, né, dependendo da marca aí do aparelho e tudo mais, do chuveiro. E vamos supor que esse chuveiro ele é usado só 10 minutinhos por dia. Eu coloquei só 10 minutinhos, esse só pelo seguinte, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem é que consegue tomar banho, um banho bem bom, bem completo, em 10 minutos? Ou menos? Tá? Vou reforçar que a gente geralmente leva 15, 20 minutos, às vezes gente meia hora, 40 minutos num banho, né? Então, 10 minutos, eu sinceramente acho meio pouco para um banho bem gostoso, bem caprichado, etc e tal, tá? Mas vamos falar só em 10 minutinhos então. Pergunta: determine o consumo de energia em kWh, que é a unidade usual,
referente a apenas um dia de funcionamento de cada aparelho e tire as suas conclusões. Então, o final aqui que eu acho que é interessante. Enfim, o que nós vamos fazer então, gente? Eu vou calcular separadamente a energia da TV, ver quanto que dá, e depois calcular a energia do chuveiro para esse um dia e ver quanto que dá, e aí tirar as nossas devidas conclusões. Vamos começar pela TV. Coletamos os dados. Quais são os dados para a TV? Tempo de 5 horas, já deu em hora mesmo ali para facilitar para a gente. Potência, 150 watts. Lembrando que tem que ser em kilowatt. O que faz para passar de watt para kilowatt? Eu não coloquei aqui, mas vamos lembrar. Divide por 1000. Então pega o 150, divide por 1000, vai dar 0,15 kilowatts. Quero calcular a energia da TV. Vamos lá então, vamos fazer o cálculo. Então os dados já estão todos ok aqui, né? Potência em kilowatt, tempo em horas. Vamos ver quanto que essa TV gasta por dia. E olha só, são 5 horas por dia. 5 horas é bastante tempo vendo televisão, não é? Resolução. Então a energia, né, o consumo da TV é potência vezes o tempo. Substituindo, potência é o 0,15. Tempo, 5 horas. E vou fazer 0,15 vezes 5, que vai dar o consumo diário dessa TV. Vou grifar aqui. 0,75 kWh. KWh é a, energia, a unidade usual para energia, como ele está pedindo lá no enunciado. Certo daqui, moçada? Não acabou ainda. Agora, vamos dividir o nosso quadrinho aqui e vamos calcular a energia do chuveiro, a energia consumida pelo chuveiro. Primeiramente, vamos organizar os dados. Então, 10 minutos por dia. 10 minutos é 1/6 de hora. Vou trabalhar com fração ainda. 4.500 watts. Essa potência tem que passar para kilowatt. Como que faz mesmo? Divide por 1000, que vai dar 4,5 kWh. Acho energia. Então vamos lá. Tempo já está em hora. A potência está em kilowatts. Vamos para a fórmula. Energia do chuveiro. Potência vezes tempo. Vai ficar o quê? Potência 4,5 vezes 1/6. Fazendo essa multiplicação, pode fazer aqui 4,5 vezes 1 dá 4,5 por 6 vai dar 0,75 kWh. E aí, moçada? O que vocês estão pensando na cabeça de vocês, na casa de vocês? Veja bem. Pense comigo, 5 horas de televisão é bastante tempo assistindo televisão? Ou dá para tirar um belo de um sono aí, vendo um filme aí, dá para assistir 2 filmes longos, né? Filme de 2 horas cada um aí, ainda sobra tempo. 10 minutos de chuveiro. É um banho rápido, não é? É um banho rápido. Então, olha a conclusão, hein, gente? 10 minutinhos de banho, tá? Que, como a gente conversou anteriormente, é um banho muito rápido, quase que não dá tempo. Ele tem o mesmo consumo de energia. Deixa eu até mudar a canetinha aqui, né? Ele tem o mesmo consumo de energia da televisão. É o mesmo consumo. Então veja, 10 minutinhos de banho equivalem a aproximadamente 5 horas de televisão ligada direto. Ou seja, qual é a conclusão? O chuveiro elétrico, principalmente, é o grande vilão do consumo de energia? É o grande vilão, tá? Então, quando o teu pai fala assim, ó, apure o banho, por favor, colabore, olha a conta de luz, né? Você está lá só 40 minutos, só 50 minutos no banheiro, com o chuveiro ligado, gente, o consumo de energia é altíssimo. E aí calcule que na sua casa são quantas pessoas? 4, 5 pessoas para tomar um banho, né? Todas elas tomam banho por dia, etc. 2 banhos, 3 banhos por dia, né? Aí vai de cada família, cada costume, cada pessoa. Então o chuveiro é o grande vilão, sim. Algumas pessoas, algumas casas, o pessoal já está usando lá o chuveiro a gás, a instalação a gás, né? Porque para tentar colaborar nesse consumo, tá? Então, o chuveiro é o grande vilão, sim, tá certo, moçada? Aparelhos que têm altíssima potência são os que mais gastam luz. Micro-ondas, ferro de passar roupa, o ferro de passar roupa é outro, inclusive, tá?
mas principalmente o chuveiro. Micro-ondas, ferro de passar roupa, secador de cabelo, está lá nos 1000 watts mais ou menos. O chuveiro é o grande vilão. E uma observação, tá? Essa potência de 4.500 watts é agora no verão, porque no inverno a gente usa uma potência mais forte ainda. Você até percebe que a luz da sua casa chega a piscar, né? Então, gente, o chuveiro é o grande vilão. Cuidado lá, atenção aos banhos muito demorados. Tudo bem, moçada? Então, para a gente finalizar a aula, algumas dicas aqui, tá? Quando for comprar qualquer aparelho elétrico, fique atento ao selo de consumo de energia do Inmetro. Vocês já viram isso? Tá? Os aparelhos, geladeiras, toda a televisão, todos os aparelhos eletrônicos hoje em dia, por lei, eles têm um selo do Inmetro. Esse aqui, ó. E ele vai mostrar pra gente qual é o consumo daquele aparelho. Inclusive ele traz lá o consumo de energia em kWh, que não dá pra ver, mas né, se você for no mercado, for numa loja, você observe isso, ele traz ali quantos kWh esse aparelho consome. Se ele é padrão A, padrão B, padrão C de consumo de energia, lembrando que o A é o mais eficiente e o E é o menos eficiente, né? Então é uma coisa que a gente tem que estar atento. E, se possível, no ato da compra, dê preferência aos aparelhos que consomem menor energia. Tá? Isso faz bem para o seu bolso, faz bem para o planeta em termos ambientais, né? Porque alguns países, né, a energia ela depende de termoelétricas. Essas termoelétricas usam o petróleo, né, para produzir energia, para funcionar os geradores e tudo mais, né? Então, tem tudo isso que a gente tem que estar pensando sempre, né? Questão de poluição e tudo mais. Como foi discutido agora há pouco aqui, não demore muito tempo no banho, se em sua casa o chuveiro for elétrico, pois ele é o grande vilão, sim, da conta de luz devido à altíssima potência dele. Tá? Então, quando o pai bater lá, ó, rapidinho aí, né? Rápido aí que olha a conta de luz. Então, vocês agora estão vendo o porquê de tudo isso, né, gente? Nunca deixe TVs, computadores, rádios ligados, lâmpadas dos ambientes. Então, quanto mais lâmpadas, maior a potência consumida de sua casa acesas ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos ligados, caso você não esteja utilizando. Então, gente, tá lá no teu quarto, tua mãe te chamou, desliga a luz, né? Desliga a televisão do quarto, não vai jogar, desliga o computador e etc. Porque tudo isso influencia sim no final do mês e dá uma diferença enorme no consumo da luz. Olha aqui o coitado do pai, né? Chegando ali, ninguém, a luz acesa, ar-condicionado ligado, televisão ligada, né? E ninguém usufruindo de todos esses aparelhos aí, né? Então não tem porque tá ligado, desligue. Enfim, vamos evitar o desperdício de energia elétrica, pois é bom para o bolso e bom para o meio ambiente e tudo mais, né, pessoal? Então, uma questão social, principalmente hoje em dia, né? A gente tem que estar atento a essas coisas, sim, tá bem? Pessoal, por enquanto, então, é isso. Espero que a aula tenha sido proveitosa de alguma maneira, tenha ajudado, dê certo, né? E aí eu aguardo um retorno de vocês, se gostaram, se não gostaram, se deu para entender a explicação. E eu quero ver isso a partir dos exercícios, tá, pessoal? Então, tentem fazer os exercícios da apostila dessa frente e dúvidas eu estou aí para ajudar, beleza? Assistam essa aula uma segunda, uma terceira vez. Se vocês acharem que não foi suficiente, tem mais aulas também na internet, tá? Então, tentem se esforçar e qualquer coisa estamos aí. Feito, moçada? Um abração, continue se cuidando, fique em casa. Abraço a todos, estou à disposição, até mais.